Olá pessoal, meu nome é Lívia Pele Palumbo e eu estou aqui com vocês mais uma vez para conversar acerca das questões tão importantes da matéria de ética no exame de ordem. Hoje nós vamos conversar acerca das sanções disciplinares. Então, dando continuidade nos blocos anteriores, em que nós estamos tratando das responsabilidades do advogado no cotidiano da sua atividade da advocacia, nós então vamos estudar as sanções disciplinares. O que são as sanções disciplinares? Nós vimos no bloco anterior que o artigo 34 do Estatuto, em seu extenso rol de incisos, ele traz as condutas que podem ser tipificadas e sancionadas. Além dessas condutas, nós lembramos que qualquer conduta, qualquer ato que o advogado cometa que esteja em desacordo com qualquer regulamento daquelas nossas leis e princípios acerca da ética, também serão aplicadas essas sanções. De modo que o artigo 34, então, não é um rol exaustivo, e sim um rol exemplificativo e que pode ser ampliado de acordo com a situação do caso concreto. As sanções disciplinares, elas são divididas em 4. Censura, a suspensão, a exclusão e a multa. De modo que o Conselho Seccional da Inscrição Principal do Advogado deverá ser informado dessa decisão condenatória que será irrecorrível, que será consequência de um processo disciplinar e deve registrar esses dados nos assentamentos do advogado penalizado. Então, nós temos que, se o advogado cometer qualquer das condutas tipificadas no artigo 34, que são sujeitas às penalidades, às sanções disciplinares, ele terá no seu assentamento de registro anotações acerca desta conduta, o que acarretará algumas consequências que nós vamos ver adiante. Então, nós vamos tratar primeiro da primeira sanção disciplinar. A censura, ela está prevista no artigo 36 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Ela é a mais branda das sanções. Poxa, mas e a multa, que nós vimos como a 4ª sanção existente no Código? A multa, ela é acessória, então nós vamos tratar dela mais para frente. Então, nós temos que a censura, ela é mais branda, lembrando que a multa, ela é acessória, então ela não entra aqui nesse grau de dificuldade, nesse grau de peso da conduta. A censura, então, ela consiste na anotação da punição nos assentamentos do advogado punido, mas tão somente após o trânsito em julgado da decisão que a aplicou. O efeito é a perda da primariedade e a reincidência específica pode gerar a aplicação de pena mais grave. Então, se o advogado reincidir naquela conduta, ele será penalizado com a outra sanção que não tão branda quanto a censura, que será a suspensão. A censura, ela será então anotada nos assentamentos do advogado e ele perde o seu caráter primário. Na sequência, nós temos que ela é aplicável quando praticada nas condutas constantes dos incisos 1 a 16 e no inciso 29 do artigo 34. Aquelas condutas que nós estudamos uma a uma no bloco anterior. Então, pessoal, deem uma lidinha lá atrás daquelas condutas tipificadas nesses incisos que eu acabei de citar e coloquem ao lado do inciso, censura. Então, quando vocês forem estudar, dar uma última olhada para o exame de ordem, vocês vão ler o inciso do artigo 34 e ao lado a sanção que é aplicada àquele ato. Neste caso, então, ao lado desses incisos que eu acabei de elencar, vamos escrever censura, ok? Isso, então, depois do bloco, vocês façam. Na sequência, a gente vai estudar que, apesar de constar no assentamento do advogado tal penalidade, ela não pode ser objeto de publicidade. Por quê? Para proteger o advogado, para proteger a sociedade. Então, nós vamos ver que o artigo 36, ele traz que a censura é aplicável nos casos de inciso 1, as infrações definidas naqueles incisos que eu acabei de citar para vocês. Inciso 2, violação e preceito do Código de Ética e Disciplina. Inciso 3, violação a preceito desta lei,
quando para infração não se tenha estabelecido sanção mais grave. Ainda, nós temos que a censura ela pode ser substituída. Quando e por qual medida? O parágrafo único do artigo 36 traz para a gente essa permissão, essa situação. Então vamos comigo. A censura pode ser convertida em advertência, em ofício reservado, sem registro nos assentamentos do inscrito, quando presente circunstância atenuante. Então, pessoal, qual que é a situação aqui? A sanção disciplinar para aquelas condutas tipificadas nos incisos já citados, em que o advogado será penalizado com censura e com registro no seu assentamento, pode ser substituída pela advertência, que não será registrada no assento do advogado. Quando que isso pode acontecer? Isso pode acontecer quando estiverem presentes os pressupostos legais. Por quê? Porque a advertência ela não pode ser aplicada de forma direta ou autônoma. E ela é uma punição ainda mais branda, porque não conterá o registro nos assentamentos. E o advogado será comunicado por meio de ofício reservado. Aqui também não há publicidade da situação. Mas para que essa censura seja convertida em advertência, como citado anteriormente, há necessidade de pressupostos legais. Quais são eles? Esses pressupostos são as circunstâncias atenuantes, que nós vamos tratar mais para frente. A censura também, ela pode ser suspensa. Quando ela será suspensa? Ela será suspensa para aplicação da pena alternativa prevista no artigo 59 do Código. E essa suspensão, ela é de competência do Tribunal de Ética e ele assim decidirá se o infrator for primário. Então, o artigo 59, ele vai trazer para a gente, o artigo 59 do Código de Ética, ele vai trazer para a gente que, considerada a natureza da infração ética cometida, o tribunal pode suspender temporariamente a aplicação das penas de advertência e censura impostas, desde que o infrator primário, dentro do prazo de 120 dias, passe a frequentar e conclua comprovadamente curso, simpósio, seminário ou atividade equivalente sobre ética profissional do advogado, realizado por entidade de notória idoneidade. Pessoal, vamos fazer uma estrelinha, um asterisco aqui ao lado do artigo 59, porque nós vamos voltar nele várias vezes nessa situação das sanções disciplinares. Então aqui nós visualizamos a sanção disciplinar mais branda que a censura, podendo ela ser ainda mais branda quando substituída por advertência, sendo que a diferença na censura há o registro no assentamento do advogado e na advertência não há, e a advertência ela poderá substituir a censura desde que presentes circunstâncias atenuantes. Na sequência, nós vamos ver que a natureza da infração também é pressuposto de suspensão, além da primariedade. Então, o tribunal deverá considerar para tais efeitos que o infrator possa ser redimido ou conscientizado com a frequência nesses cursos. Aqui se busca, então, que ele perceba a importância das suas atitudes, a importância da não realização daquelas condutas tipificadas no artigo 34, de modo que, se houver infrações continuadas, dolosas ou que evidenciam a inocuidade da aplicação da pena alternativa, ele não será redimido, ele não será beneficiado. Ainda, o Conselho Seccional de São Paulo, ele tem admitido um número para que essas sessões, para que a permanência do advogado nessas sessões seja satisfatória para essa reciclagem do advogado. O número que o Conselho Seccional de São Paulo encontrou foi o de 4 sessões. O comparecimento a 4 sessões mensais, seguidas às sessões publicadas de julgamento do Tribunal de Ética e Disciplina relativas a consultas sobre situações teóricas, diante da possível inexistência de cursos de ética profissional nas condições previstas em lei, são válidas para a finalidade aqui prevista no artigo 59.
Analisadas as situações pertinentes à sanção de censura, passamos então para outra sanção disciplinar, qual seja a sanção de suspensão. Vou pedir para vocês abrirem comigo o código no artigo 37, que vai tratar da suspensão. A suspensão é aplicável nos casos de, inciso 1, infrações definidas nos incisos 17 a 25 do artigo 34. Pessoal, relembrando, nós vimos uma a uma dessas condutas no bloco anterior. E ainda, o inciso 2 trata da reincidência em infração disciplinar. Lembrem, pessoal, que eu acabei de dizer que se o advogado não for mais primário, no caso da aplicação de conduta cuja sanção seja censura, e ele não for mais primário, então já se passa para a aplicação da segunda sanção, qual seja a suspensão. E o que a suspensão acarreta? A suspensão acarreta, e qual é a reincidência que deve acarretar a suspensão? A reincidência, ela deve ser específica, ou seja, o advogado deve ter sido anteriormente punido pela mesma conduta. Pessoal, prestem atenção aqui comigo, pegadinha de questões de exame de ordem. Tem que ser a mesma conduta e não qualquer conduta daquelas tipificadas no artigo 34, ok? E ainda, caso tenha sofrido sanção de censura pela prática de infração distinta, terá a seu desfavor elementos agravantes da pena, mas não poderá ser suspenso. Então, caso haja reincidência em infração diversa, aqui não será a aplicação da sanção de suspensão, mas sim ele terá a seu desfavor os elementos agravantes da pena. Então, são situações diferentes que nós temos que prestar atenção para não cair em pegadinha no exame na questão, ok? O que essa suspensão implica? A suspensão implica a proibição do exercício da advocacia em todas as suas modalidades, em todo o território nacional, e obriga o advogado a apresentar à OAB o seu documento, ou seja, não pode mais realizar suas atividades e ele somente poderá reaver seu documento ao final do prazo da suspensão. O parágrafo 1º do artigo 37, ele traz os efeitos da suspensão. A suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional em todo o território nacional, pelo prazo de 30 dias a 12 meses, de acordo com os critérios de individualização previstos neste capítulo. Então, aqui, a fixação vai depender da avaliação da conduta de cada caso concreto. Pessoal, por favor, sublinhem esse prazo aqui previsto no artigo, de 30 dias a 12 meses. Cuidado, são 30 dias a 12 meses. Qualquer alternativa que apresente um período diferenciado do que está previsto aqui é incorreta. Pegadinha de exame de ordem, 30 dias a 12 meses. Na sequência, o parágrafo 2º traz para a gente que, nas hipóteses dos incisos 21 e 23 do artigo 34, a suspensão perdura até que satisfaça integralmente a dívida, inclusive com correção monetária. E o parágrafo 3º traz a prorrogação em relação ao inciso 24, ou seja, a suspensão perdura até que preste novas provas de habilitação. Então, pessoal, prestem atenção. É possível que essa suspensão seja prorrogada? Sim. Onde ela está prevista? Ela está prevista a prorrogação da suspensão disciplinada nos parágrafos 2º e 3º do artigo 37, sendo que o parágrafo 2º e o 3º do artigo 37, eles vão trazer algumas questões. No inciso 21, a prorrogação perdurará até que o advogado preste contas a seu cliente quando condenado. Então, vamos fazer um estudo conjunto. Abram comigo o inciso 21 do artigo 34. Artigo 34, inciso 21. Recusar-se injustificadamente a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele. Essa é a conduta tipificada no artigo 34.
qual é a prorrogação da suspensão para advogado que tenha esse tipo de conduta. A prorrogação será, então, até que o advogado preste contas ao seu cliente. Na situação do inciso 23, leiam comigo, inciso 23 do 34. O advogado que deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos ao AB, depois de regularmente notificado a fazê-lo. Ou seja, ele já tem ciência que ele está em dívida e ele assim não o faz. Ele tem a aplicação da penalidade de suspensão. Essa suspensão poderá ser prorrogada até que ele efetivamente pague a OAB da sua dívida do que consta em aberto. O inciso 24 do 34 diz respeito à conduta do advogado que incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. Quando que essa suspensão será prorrogada? Essa situação será prorrogada até que o advogado seja aprovado em outro exame de ingresso para a OAB. Porque uma das penalidades de erros reiterados diante de inépcia do advogado, ele terá então a suspensão da sua carteira. E essa prorrogação e essa suspensão poderá ser prorrogada até então que preste outro exame de ordem, ok? Cuidado então com essas pegadinhas, com essas peculiaridades de cada caso. Na sequência, nós temos que a suspensão, ela goza de publicidade. Então, ela será registrada e publicada em imprensa oficial. Pessoal, agora a gente acabou de ver as ideias iniciais sobre as sanções disciplinares. Espero vocês no próximo bloco para darmos continuidade nessa questão. Compartilhem o vídeo e até daqui a pouco.